Lucas 23, 39. Lucas 23, 34. A parte A desse versículo. Podemos ler todo o versículo, mas diz o seguinte: Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, olha que coisa impressionante. Ele não disse, pelo menos eu entendo aí no texto, ele não disse uma vez apenas, né? Mas eu entendo de que ele falou, né? Ele liberou no seu interior, podemos confirmar dessa forma por várias vezes, aquilo que esse versículo diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes, falando sobre os soldados romanos. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Abaixe sua cabeça. Vamos falar com Deus? Senhor, nós abaixamos, encurvamos a nossa fronte diante de Ti, Senhor. Encurvamos os nossos corações. Nós reconhecemos a Tua soberania. Nós nos submetemos a Ti, não apenas nessa reunião, mas no nosso viver diário. Tu és o tudo que nós queremos. Tu és, Senhor, a nossa esperança de vida, a nossa confiança. Nós depositamos em Ti a nossa fé. Nós vivemos o nosso presente, ó Deus, de uma maneira segura. Ó Deus, obrigado pela Sua palavra, porque ela é nossa amiga, nossa companheira diária. Nós Te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que mais uma vez há de ser ministrada nos corações de todos os que estão aqui, Senhor. A Tua palavra, ela tem um valor eterno. Então venha ministrar nos nossos corações, amado Espírito Santo. Nós cremos que assim será e oramos também no nome de Jesus. Amém? Assentem-se, queridos, por gentileza. Perdoando como Jesus. Perdoando como Jesus. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem dificuldade em perdoar? Em liberar perdão? Eu sei que não é fácil perdoar, mas nós estamos imitando a Jesus. Nós queremos ser semelhantes a Jesus. Se queremos ser semelhantes a Jesus, sermos semelhantes a Jesus, precisamos andar nas suas pegadas. Eu entendo de que o perdão, se não for a maior prática da vida cristã, é uma das maiores. Perdão é algo que deve acontecer no discípulo do Senhor Jesus todos os dias. Você sabia que todos os dias da sua vida você precisa liberar perdão? Quem está entendendo, diga amém. Nunca esqueça disso. Provavelmente há pessoas aqui nesse auditório que precisam de cura para o seu psicológico, cura para o seu corpo físico, e essa cura vai acontecer através da liberação do perdão. Amém? Então, queridos, os estudos já dizem, 70% do nosso tempo nós passamos liberando perdão. Já pensou sobre essa questão? Diariamente, constantemente, você precisa liberar perdão a alguém, a algumas pessoas, não sei. Olha, há estudos que falam isso. As esposas precisam aprender a perdoar os seus maridos. Os maridos precisam aprender
a perdoar suas esposas, os pais aos seus filhos e assim sucessivamente. Então, queridos, viver em uma comunidade como essa que nós vivemos é impossível não termos discordâncias, não termos atritos. É praticamente impossível. Se nós nos encontrássemos uma vez ou outra, ou uma, 2 vezes ao ano, teríamos muitos problemas, mas nós estamos juntos todas as semanas. A gente se vê em uma cidade pequena como Guajará-Mirim, pequena, mas não é tão pequena assim, mas a gente se vê quase que diariamente, não é mesmo? Então a gente precisa aprender com Jesus a liberar perdão. Eu acredito também que a marca registrada de um discípulo do Senhor Jesus é o perdão. A marca registrada de um discípulo de Jesus é o perdão. Se você não perdoa, você não é discípulo de Jesus. Mas que aberração, pastor? Não estou falando aberração. Foi o próprio Jesus na oração do Pai Nosso, como alguns já disseram, a oração do perdão. Você sabia que a oração do Pai Nosso também é conhecida como a oração do perdão? Como é que nós somos perdoados por Deus? Na medida em que nós perdoamos uns aos outros. Não é assim que diz o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se você tem dificuldade em pedir perdão, em liberar perdão, querido, eu tenho dúvidas da sua salvação. Vem o pastor de novo falando isso, mas a palavra está dizendo. Algumas coisas, nós precisamos ser radicais, queridos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez a pessoa aqui nessa igreja que mais precisa de perdão sou eu. Porque eu estou falando para um auditório aqui com centenas de pessoas, e às vezes um ou outro pega uma frase fora de contexto e já vai para casa com o coração pesado em relação a mim. E às vezes se torna indiferente com o pastor, me deixa até de congregar. Mas ele foi grosso, não gostei das suas palavras. Irmãos, quando isso acontecer, eu gostaria de pedir a você, no nome do Senhor Jesus, uma oportunidade para que eu possa me humilhar, para que eu possa pedir perdão para você. E eu vou dizer para você o seguinte: eu não vou me justificar. Pelo contrário, eu vou dizer um pouco mais daquilo que eu sou ruim. Meu Deus! Se é para humilhar, vamos nos humilhar. Quando você mais libera perdão, mais você é perdoado por Deus. Então por que você tem dificuldade em perdoar? Por que temos que ter dificuldades para perdoar? Olha, queridos, eu sei que sobre esse assunto, perdoando como Jesus, nós poderíamos passar algumas horas ministrando sobre essa palavra. Mas esse texto que nós lemos aqui, Jesus, ele está liberando perdão para algumas pessoas. Primeiramente, nós podemos ver que Jesus, ele liberando perdão para os soldados romanos. Jesus liberando perdão para os soldados romanos. Queridos, em Mateus capítulo 27, Mateus 27, versículo 22, você pode acompanhar pelo telão também. Replicou-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos, inclusive a multidão que estava ali no julgamento de Jesus. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez mais clamavam: seja crucificado, seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu:
caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilato lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Aí depois, do versículo 27, depois do versículo, vamos ler o 27 também, até o 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Você sabia que havia soldados romanos preparados para dar chibatadas nos condenados, naqueles que seriam mortos. Haviam soldados preparados. Às vezes, eles usavam 2 soldados. Se o malfeitor tivesse uma grande acusação contra si, usariam até 3. Mas nós podemos ver aqui pelo texto que Jesus não teve apenas 3 malfeitores. Ele teve vários malfeitores. Olha o que diz a palavra: em torno dele toda a corte. Reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. Presta atenção, os soldados romanos estavam fazendo isso com Jesus, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Jesus, ele padeceu por mim e por ti. Um médico legista, escrevendo em um livro sobre a crucificação de Jesus, ele faz uma análise daquilo que os soldados romanos fizeram com Jesus. Então, segundo esse médico, ele diz o seguinte: Jesus recebeu chicotadas. O chicote, ele tinha 3 pontas. Tinha 3 pontas o chicote. E nesse chicote, havia, na ponta do chicote, um chicote tinha 3 pontas. Havia peças de ferro, de metal. E ele, segundo o costume dos judeus, provavelmente tenha levado uma quarentena menos 1, que é igual a 39, ali naquele momento. Então você multiplica 39 vezes 3, um chicote tendo 3 pontas, aí você vai chegar a 117 golpes. Olha, Jesus, segundo esse médico, ele fala o seguinte: a sua que Jesus levou foi tão violenta que hemorragias, o seu corpo ficou cheio de hemorragias, acúmulo de sangue líquido nos pulmões e possível laceração no baço. Ele sofreu de desmaios, de tremores, um sofrimento que marcou literalmente o corpo de Jesus. Isaías fala sobre Jesus, sobre a sua morte, que ele ficou desfigurado. Jesus recebendo essas chibatadas, o que é que ele diz? Pai, perdoa-lhes. Pai, perdoa-lhes. Havia uma disposição no coração de Jesus de liberar perdão para os soldados romanos. As marcas da vida de um cristão é pautada por perdão. Aqueles que tecem comentários maldosos contra você, aqueles que cometem mal contra você, que falam mal da sua vida, da sua índole, do seu comportamento.
Nós precisamos ter marcas do perdão nas nossas vidas. Como diz Isaías 53:3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer. Jesus, estando crucificado, preste bem atenção, queridos, Jesus estava na cruz, sendo crucificado, e ali na cruz ele liberou perdão para os seus algozes. Qual é o melhor momento para nós liberarmos perdão? Quando nós estamos crucificados com Cristo. Quando Paulo disse, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Você está com dificuldade em liberar perdão? Vai para a cruz. Mortifica o seu eu, as suas razões. Então você vai ter condições como Jesus. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora, Jesus liberou perdão não apenas para os soldados romanos, mas também para os líderes religiosos. Aqueles líderes que tinham entregado Jesus para a condenação. Eles estavam ali, os principais dos sacerdotes, os fariseus, alguns fariseus, alguns saduceus, eles estavam ali com sorrisos maliciosos. Salvou os outros, salva-te a ti também. Estavam escarnecendo de Jesus, debochando de Jesus, debochando dos seus sofrimentos. Eu estou falando de líderes religiosos, daqueles que conheciam a palavra. Preste bem atenção, queridos. Quando nós não temos capacidade de liberar perdão para o nosso semelhante, a mutualidade, ela se concretiza no nosso dia a dia, mas o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. Mutualidade é uns aos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, mas o nosso maior exemplo chama-se Jesus Cristo. Por que eu devo liberar perdão para os meus algozes? Para os religiosos que estão em volta de mim? Porque o meu Senhor deixou o exemplo. Porque Jesus deixou o exemplo. Então eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero ser parecido com Jesus. Então se eu quero ser parecido com Jesus, eu preciso aprender com Ele. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre, disse o próprio Jesus. Aleluia. Diz assim, diga, essa palavra é para mim. Qual a nossa tendência? Olhar para o irmão, olhar para a esposa, para o esposo. Não, é para você, mulher, é para você, filho. Não, essa palavra de Deus é para a minha vida. Deus está falando comigo. Aliás, eu posso garantir para vocês que eu tenho sido muito ministrado sobre o caráter de Jesus. Liberar perdão, queridos, é querer ser igual a Jesus, é querer ter o caráter de Jesus. Amém? Por quem Jesus estava pedindo perdão? Aos líderes dos judeus, como eu já disse. Jesus, essas pessoas, esses líderes, eles haviam distorcido os ensinamentos de Jesus. Eles haviam caluniado o caráter de Jesus. Eles haviam insistido com a sua crucificação. Crucifica-o. Eles incitaram a multidão para que eles pudessem pedir a crucificação de Jesus. Jesus pediu perdão aos soldados romanos e também à multidão. A multidão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe, queridos, às vezes nós temos dificuldade em pedir perdão para as pessoas que nos pedem perdão. Às vezes nós temos dificuldade em liberar perdão para quem se humilha,
para quem um dia já pediu perdão para nós, mas nós ficamos remoendo ali no coração. Ele fez isso comigo, há 5 meses atrás, há 1 ano atrás, mas o irmãozinho já se humilhou, já pediu perdão, e você ainda fica lembrando, fica amarrado ao passado. Às vezes, aquele irmão nem sabe que o seu coração está inflamado, e você vai dormir, perde o sono, perde a sua paz, fica pensando no irmão, pensando na irmã. Ei, meu amado, perdoa. Se ele já pediu perdão para você, perdoa-o. Mas se ele não pediu, perdoa-o também. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Nós temos dificuldades em liberar perdão, porque eu sei que muitos de nós fomos feridos, fomos caluniados, injuriados. Sofremos, padecemos perseguições por causa de pessoas. Alguns pagaram caro, perderam bens, sofreram danos por causa da injúria. Aí você diz: como é que eu vou liberar perdão para essa pessoa, pastor? Jesus liberou perdão para os soldados romanos, para a multidão, para os líderes religiosos. Se você quer ser discípulo do Senhor Jesus, aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar. Se você não perdoa, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Se nós não perdoamos nossos devedores, como nós vamos ser perdoados por Deus? Perdoa, crente, libera perdão. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos pedir perdão, aprender a pedir perdão. O que é perdão? Os dicionários falam para nós que é abandonar o ressentimento contra aquele que te ofendeu, deixar o desejo de punir. Eu quero que ele se dane. E tem uns que ainda usam o nome de Deus. O meu Deus é justo. Vingança, isso é maligno. Se arrepende, irmão. Isso é maligno, isso não é de Deus. Pai, perdoa-lhes, perdoa-lhes. O perdão não é um sentimento. Alguém pode dizer: mas eu não estou sentindo desejo de pedir perdão. Perdão nunca foi sentimento. Perdão não é sentimento, é atitude. É uma tomada de decisão. Você dá passos em relação àquela pessoa que te fez mal. Ele que fez mal, ele que foi o ofensor, e você diz a ele: me perdoa. Aí a pessoa pode se perguntar: mas perdão por quê, querido? O que eu fiz contigo? Quando alguém pedir perdão para você, fique desarmado, por favor, no nome do Senhor Jesus. Não justifique em nada. Se nós não aprendemos a liberar perdão, a nossa vida não vai deixar um rastro de iniquidade. Por onde nós passarmos, nós não seremos bem lembrados. É assim que Deus faz comigo diariamente. É assim que Deus faz contigo diariamente, constantemente. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, diz a palavra. Ele libera perdão para você todos os dias. Ele que é o eterno, que não tem princípio nem fim. Ele sabe do seu pecado no futuro, infelizmente já sabe. Mas mesmo assim ele derrama no presente de amor sobre a sua vida. Ninguém nos perdoa como Deus. Ninguém. Nós temos que aprender a perdoar com Deus. É com Ele que nós precisamos aprender a perdoar, porque Ele me perdoa diariamente, constantemente. Discípulos do Senhor Jesus, libere perdão, não retenha o perdão, libere no nome do Senhor Jesus. Quanto mais você perdoar, mais você vai receber do amor de Deus.
mas você vai ser invadido com a sua presença. Aleluia. Perdão é uma escolha, uma decisão, é deixar o teu ofensor ir, é abençoá-lo. Eu te abençoo no nome do Senhor Jesus. Eu gosto de ler livros na área da neurociência. Eu aprendi uma coisa: eu não levo ninguém para a cama, querido, ninguém, graças a Deus. Meu Deus, obrigado. Já estou até me gloriando por isso, né? Perdão, vocês também. Mas sabe o que eu faço, queridos? Se ficar uma vez nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, mas não fica, eu falo o nome da pessoa: José, eu te abençoo, José. Se tiver algum José por aqui, amém. Eu te libero, José. Eu libero perdão para você. Eu te deixo ir, José. Você está perdoado, liberado. Eu te amo, José. Depois que eu comecei a pedalar, eu fiquei mais doido, porque eu vou falar isso gritando aí na BR, para cima e para baixo. Perdoa mesmo. Queridos, isso faz tão bem para mim. Eu não fico com ninguém no meu coração. Eu não retenho o perdão. Aprenda a liberar perdão. Verbaliza o nome da pessoa. Não deixe ela no seu interior, nas suas emoções, no seu psicológico. Libere para que ela seja próspera, para que ela seja abençoada. Mas é ser hipócrita não. Perdoar, queridos, é você viver com inteligência. É você ser uma pessoa bem resolvida. É você olhar nos olhos das pessoas, ou de uma pessoa, dizer: eu te amo, você é importante para mim, mesmo sabendo que ele te fez mal. Eu já contei essa história aqui, mas quando eu tinha 4 anos de idade, queridos, eu perdi meu pai de forma violenta. Mataram meu pai com a carabina. Carabina, o nome, isso, né? 2 canos. Os miolos saíram para fora. Passei 10, 12, 16 anos com ódio no meu coração. Mas quando eu conheci a Cristo, foi como tirar, como erradicar. Onde havia ódio, o Espírito Santo colocou amor. E eu comecei a amar aquela pessoa. Eu falava no nome dele, sem ressentimento, sem desejo de vingança, com amor no meu coração. Libere perdão para as pessoas que te fizeram mal. Não corte caminho, viu? Não é para cortar caminho. Ah, mas ele me agrediu. Toma iniciativa. Vai até ele. Não quero papo. Eu amo, mas não quero papo. Mas que perdão é esse, vagabunda? Jesus me ama, me perdoa diariamente, e a todos os momentos ele está perto de mim. Eu, como um filho desobediente, ele me ama diariamente, me chama, me quer juntinho dele, tem prazer em estar perto de mim. Eu redimido. O Jesus perdoou. A quem Jesus perdoou? Ele perdoou pessoas que estavam profundamente contritas. Vamos ler um texto aqui da palavra. Lucas 7, 36 ao 50. Vamos ler uns versículos aqui. Lucas 7, do 36, a partir do 36. Alguns textos que eu quero ler com vocês. Olha o que diz a palavra de Deus. Convidou um dos fariseus. Olha, quando eu estava lendo esse texto, eu achei interessante. Porque Jesus, ele era convidado para jantar, para comer na casa de publicanos. Mas aqui um fariseu ofereceu um jantar para Jesus, um religioso, um homem que tinha muito conhecimento da lei mosaica. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora,
Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com suas lágrimas, e o enxugava com os seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo, olha, queridas, há dificuldade em liberar perdão. Disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponham que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para beber. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Meu Deus. Então lhe disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Sabe, amados, não retenha perdão, não guarde rancor no seu coração, libere perdão no nome do Senhor Jesus. Jesus liberou perdão aos seus inimigos, e Jesus liberou perdão até para as pessoas que não estavam arrependidas. Jesus liberou perdão até para quem não se humilhou. Olha, os soldados romanos, eles não se humilharam, mas Jesus os perdoou. Olha, os religiosos, eles não se humilharam, mas Jesus os perdoou. Perdão não precisa de que o outro se quebrante. Você toma a decisão e vive em paz consigo mesmo, com Deus e com seu semelhante. Por que Jesus é tão pronto para perdoar? Olha o que diz o Salmo 103, versículo 8 ao 11. Salmo 103, 8 ao 11. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Amém, queridos? Deus, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Jesus, Ele é cheio de bondade, Ele é longânimo. Então, quando você aprende a perdoar, você imita ao Senhor Jesus a longanimidade, a misericórdia, o amor de Deus. Agora, se você se opõe, se você guarda rancor no seu coração, aí você se parece mais com Satanás, correndo das trevas. Você precisa perdoar alguém. Você que veio aqui nessa noite, a quem você precisa perdoar? Você precisa se dirigir a alguém nessa noite? Ou amanhã, não sei. Se o Espírito Santo está ministrando no teu coração, no nome do Senhor Jesus, faça aquilo no qual você está sendo convencido. Você é imitador de Cristo? Olha o que diz a palavra, nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. 1 João 2:6. Olha o que diz Colossenses 3:13. Colossenses 3:13. Assim como o Senhor vos perdoou,
assim também perdoai-vos uns aos outros. Jesus me perdoa diariamente. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar toda injustiça. Embasado nesse perdão, eu libero perdão. Eu libero perdão. Perdoa, crente. Olha o que diz a palavra de Deus para nós. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Quanto mais você aprende a liberar perdão, mais amigos você tem. Quanto mais você libera perdão, mais haverá pessoas que querem ficar juntinho de você, pertinho de você. O amor atrai pessoas para perto. Atraia pessoas, atraia pecadores, atraia os seus ofensores, traga-os para perto de ti. Não há espaço para amargura no coração de um seguidor de Jesus. Não há espaço para amargura. Não há lugar para rancores no nosso dia a dia. Não há, nós somos seguidores do Senhor Jesus, estamos aprendendo com Ele. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5,44. Orai, orai. Amai, ame, ore, abençoe, libere, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amados, vamos aprender a liberar perdão. Vamos aprender a liberar perdão. Mateus 18, esse texto é um texto que não poderia faltar aqui nessa noite. Mateus 18. Olha o que diz o versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Os fariseus, os saduceus, eles tinham um ensinamento que dizia que até 3 vezes poderia se perdoar. Aí Pedro, bondosamente, acrescentou o dobro e mais um, o número da perfeição, até 7 vezes. Então, olha o que diz. Meu Deus. 21. Respondeu-lhe Jesus, 22 agora: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não há limite para o perdão, queridos. Não há limites para o perdão. Não coloque limites no seu coração, nas suas emoções, no seu psicológico. Seja livre, viva livremente, no nome do Senhor Jesus. 70 vezes 7. Ou seja, a semelhança de Deus, vamos perdoar e perdoar em abundância. Aí ele continua: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. 10.000 talentos equivale a milhões, segundo alguns matemáticos, milhões de dólares. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Versículo 27, Mateus 18. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou seja, mais ou menos 10.000 reais, aproximadamente. Olha que ele devia milhões de dólares. Então esse que foi perdoado pelo seu senhor, agarrou esse que lhe devia 100 denários, agarrou, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo aos pés, implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado,
Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, isso é para mim, para você. Nós que fomos perdoados por Deus, pela sua graça, pelo evangelho da salvação, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, ou seja, do irmão que pecou contra ele? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo, é para mim essa palavra, é para você, se do íntimo não perdoardes a cada um do seu irmão. Perdoa, crente. A oração do perdão, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui para me terminar. Ano de 2012, projeto Cristolândia, saindo daqui 45 quilômetros, saindo da igreja. Estrada ruim, muito ruim. Nós trouxemos de São Paulo 2 jovens, na época nós éramos Cristolândia, 2 jovens que estavam no processo de recuperação também. Presta atenção nessa história. Estou terminando. E eu fiquei sabendo que eles estavam em desavença, esses 2 jovens. Estavam com dificuldade de relacionamentos. Não estavam querendo conversar um com o outro. Aí nós estávamos em conferência, eu peguei o pastor comigo, nós fomos lá. Fui mostrar o projeto para aquele conferencista. Me lembro como se fosse, já era uma quinta-feira. E ao chegar lá, irmãos, de imediato, fui procurado por um deles. O nome do rapaz era Luiz. O Temar lembra dessa história. O Luiz chegou já gaguejando. Eu detesto esse cara, não quero ficar perto desse homem não. Quero cortar caminho, não tenho como ficar aqui com ele. Eu falei, calma, vamos conversar. Aí chamei o outro, o nome do outro era Bahia. Alguns lembram do Bahia aqui. Aí reuniu o Bahia, o Luiz, eu e o pastor. Não tratamos na frente dos meninos, para não envergonhá-los. Queridos, aquele rapaz, por nome de Luiz, começou a jogar para fora um monte de coisa. Começou a jogar para fora raiva, mágoa, descontentamentos. E o Bahia se ajoelhou, se humilhou, pediu perdão, me perdoa no nome de Jesus. Eu não quero errar mais contra você, me perdoa. Aquele rapaz em lágrimas, o Luiz, falou, para de coisa, seu moleque. Para de coisa. Quem pensa que você é? Não te perdoo. A gente estava ali intercedendo, eu abri os meus olhos. Quando eu fui abrindo os meus olhos, aquele rapaz que estava com dificuldade em liberar perdão, começou a se contorcer todo, mãos para trás, a voz começou a engrossar, e ele ficou endemoniado. Uma legião, queridos, tomou conta daquele homem. Uma legião. E aquele homem se jogou por uma mata que tinha na lateral. E começou a quebrar garrafas de vidro. E se cortar, se sangrar no meio daquela mata. E uma voz de fera, de um monstro. Nós demos uma ordem para que ele viesse. E ali os demônios foram expulsos. No nome do Senhor Jesus. Mas deixa eu falar, sabe por quê, queridos? Ele ficou endemoniado. Não quis liberar perdão. Uma pessoa que não libera perdão vive nas trevas.
Uma pessoa que não libera perdão, vive cheio de angústias, cheio de amarras. Os opressores se oprimem. Cuidado para você não ficar endemoniado. Cuidado. Cuidado, libere perdão. Assim como Jesus liberou perdão para os soldados romanos. Não retenha o perdão. Perdoa. Perdoa no nome do Senhor Jesus. Se você não perdoar, você não vai viver em paz. Vai viver carrancudo. Vai deixar de falar com a pessoa. Que crente somos nós? Que crente é o Aparecido? Que tem dificuldade em se humilhar para a sua esposa e dizer: me perdoa, eu errei. Que tem dificuldade em pedir perdão para o seu marido, para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Se humilha. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Libere perdão, para que você seja perdoado. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não guarde no seu coração o rancor. Em nome do Senhor Jesus, seja livre, seja livre. Baixe sua cabeça.